ela quer participar. A Tâmara, eu não sei qual é a sua formação, especialidade, se você já trabalha com DTM, mas eu também, né, todos os convidados são bem-vindos a dar o seu feedback, seu ponto de vista, porque a ideia aqui não é ninguém estar certo ou errado, não é a gente fazer bingo, porque a gente sabe que esses pacientes não é tão simples assim. É a gente trocar uma ideia e agregar para todo mundo, né? Tem o Marco, que trabalha bastante nessa área também de sono, né? Odontologia do sono, esporte. A Luísa, que é endodontista, também está aí nessa área, está fazendo a mentoria bem aplicada lá nas aulas, que eu quero que ela se transforme na minha sombra. E é isso. Então, eu vou abrir aqui a apresentação da Michelle, vou trazer mais algumas informações, porque eu tenho falado com ela. Não vou trazer a minha percepção inicial nesse momento, vou deixar depois cada um falar um pouquinho, e depois eu vou trazer a minha percepção extraoficial, que eu sempre tenho uns insights que ficam ali no fundo, que eu deixo o tempo passar e eu conhecer um pouquinho mais o paciente, para que eu possa abordar. Lu, esse momento também é para a gente tirar dúvidas das aulas que vocês têm assistido, ou como a gente começou recente, eu sei que hoje talvez você não tenha aplicado, não tenha ainda assistido para trazer dúvidas, mas nas próximas vezes eu vou deixar meia hora para a gente tirar dúvidas, falar do conteúdo, de como vocês estão indo, e depois a gente vai sempre discutir algum caso clínico. E quando vocês precisarem, também tragam os casos de vocês. Ai, que ótimo, Tâmara. Não, mas o seu ponto de vista é muito bem-vindo, tá? A gente quer a participação de todo mundo. Vamos lá. Então, essa é o caso dessa paciente, uma paciente de 47 anos. Ó, vale dizer que todos esses dados eu tenho eles antes mesmo do paciente chegar no consultório, que a partir do o questionário que eu mando, a gente já tem esses dados. Isso me facilita bastante. Ah, é só com isso que eu vou conversar? Não, lógico que na primeira consulta eu vou pedir a paciente para me contar com as palavras dela. A partir do que ela escreveu aqui, eu vou buscar, né, fazer mais perguntas, mas isso aqui adianta bastante o nosso a primeira consulta, tá? Otimiza muito. Então, ela tem 47 anos, EVA 10, dor intensa, as principais queixas: dor facial crônica, dor constante no rosto, com cansaço no maxilar. Ruídos articulares, ocasionalmente sente estalos ou ruídos na articulação. Sempre com a musculatura tensa e dolorida na região de rosto e pescoço. Relata dificuldade para mastigar constante. Sofre com dores de cabeças frequentes, principalmente na região temporal. Dor cervical, apresenta dor cervical quase sempre, bem na base do hospital, que ela me relatou na consulta. Relata dor nos dentes em episódios recorrentes, sintomas relacionados. Distúrbios do sono, tem dificuldade para dormir e demora para pegar no sono. Às vezes range ou aperta os dentes, sempre tem dificuldade para controlar as preocupações e se sente ansiosa e tensa. O estresse piora os sintomas, relata episódios de depressão. Sintomas emocionais e financeiros. Está em uma situação financeira difícil, que contribui para o aumento do estresse e agravamento dos sintomas. Histórias de saúde associada: zumbido e perda auditiva, enxaqueca, ansiedade, depressão, presença de gases, mioma e hérnia de disco. Tratamentos anteriores: já fez vários tratamentos, incluindo protocolos de desintoxicação, desparasitação, limpeza de fungos, tratamento com ozônio, já tinha feito tratamento com DTM também, que ela me falou na consulta. Atualmente usa pregabalina, coenzima Q10, ácido lipólico. Já fez cirurgia de mama, garganta e cesárea, evolução do quadro clínico. Tá, em relação ao Covid e vacinação. Bom, isso aqui ela já me relatou na consulta. Ela diz que tudo isso começou
em 2020, depois do Covid, que inicialmente ela apresentou tontura, dor no pescoço, perda de olfato por 6 meses. Aí ela começou a dor cervical, tá? Que ela, dizendo ela nunca tinha tido nada. 4 meses depois, após a infecção, desenvolveu dor cervical, que persistiu, depois começou a sentir dor na maxila e na parte mastigatória. Em janeiro, começou a sentir dor na maxila, com dificuldade para falar e mastigar. Iniciou o tratamento para DTM com uma fisioterapeuta integrativa, incluindo ozônio retal, sem sucesso. A melhora foi temporária. Após 1 ano e meio, a dor passou do nada. Aí ela fez a vacina, aí ela falou que depois da vacina, 15 dias depois, os sintomas retornaram, principalmente a dor de cabeça temporal. Durou 12 dias e cessou espontaneamente, mas a dor no pescoço retornou. Aí parou a dor de cabeça e voltou do pescoço. Iniciou o tratamento com placa e exercícios que trouxe alívio da dor. Aí ela foi, segundo ela, ela teve alta do tratamento de DTM. Mas ela me relatou que ela usou uma placa superior e uma inferior, mas também não me mostrou placa, não falou por quanto tempo foi. Depois ela fez a segunda dose da vacina e após a segunda dose, a dor temporal voltou e está associada à sensação de pressão bilateral. Ela diz que quando toma pregabalina, a dor melhora cerca de 40%. E a paciente também utiliza coenzima Q10 e ácido lipolipólico. Eles complementam. Ah, tá. Isso aqui foi uma anotação. Isso aqui são umas fotos dela, tá? Eu vou passar rápido, porque é uma paciente que eu não queria estar expondo aqui, não. Bom, vou fechar aqui e vou trazer para vocês mais alguns dados que eu tive na consulta no exame físico, tá? Não tinha estalo na TM, abertura normal, musculatura mastigatória extremamente dolorida, masseter temporal, base occipital, ECOM. Na desoclusão, um travamento imenso nos dentes posteriores, tá? Os molares extremamente travados. Aí eu puxando ela, não, porque eu fico muito tensa, muito assim. Então, assim, ela diz que antes do Covid ela não tinha nada disso, ela é muito presa ao Covid, tá? Para ela, tudo isso tem a ver com Covid, com a vacina. E aí eu perguntei, mas você tá. Ah, não, porque eu tive Covid essa semana, aí voltou tudo, aí passa. Aquela paciente que está sempre buscando um monte de tratamento, que estuda, aí ela fez protocolo de desintoxicação, até coloquei lá no grupo, né? Para quem está lá no grupo viu. Aí ela é terapeuta, trabalha com bucha, então ela vive fazendo desparasitação, tratamento com fungo, uma alimentação toda regular. Ela malhava, ela, né, tem um corpo bom. Você vê que ela não é uma paciente que tem um semblante de quem está com dor crônica, tá? Ela até falou, não, realmente, eu sempre estou bem e tal, mas eu tenho dor todos os dias. Mas o que ela me trouxe? E ela falou que ela sente um cheiro de fumaça e de cigarro. Só que ela me traz assim, a dor nos dentes. Aí eu pedi até se ela tinha radiografia recente, ela disse que tinha, aí eu pedi, não tinha, aí eu pedi para ver. Dente, não vi nada específico mesmo, né, na avaliação do exame clínico. Mas aí de vez em quando ela me manda uns áudios, não, aí minha mão tá doendo, minhas pernas tá doendo. Aí já foi no Reumar, aí ela passou no otorrino, o otorrino diz que ela não tem, só tem essa perda auditiva, mas não falou mais detalhes. E o cheiro de fumaça e de cigarro, né? Mas o que? Ela falou que uma dormência, que ela começou a sentir os dentes dormentes, tá? E que quando ela parou de fazer atividade física, porque na musculação ela começou a sentir muita dor cervical. Aí eu falei, quando você aumentou o peso? Quando eu aumentei mais o peso. E aí já me acendeu algumas, né, alguns insights assim do que eu falaria. Bom, uma paciente que no final da consulta eu até pensei, será que realmente eu tenho algo para ajudar? Porque é aquela paciente que já vem de um cansaço, né, de estar ali, trouxe que fez N tratamentos, mas também não conseguia acessar especificamente, passou por osteopata, por vários protocolos,
E sempre dizendo que no final ela sempre fala, não, mas é o Covid, é a vacina, e foi a mesma coisa. E aí aquela paciente que entra em grupos de Facebook com outros pacientes, aí que fala, que vive, tá meio que vivendo em função disso. Ela até falou que saiu do grupo que ela participava, muito religiosa, então acho que isso acaba ajudando ela às vezes a se desapegar, mas esse é o quadro dela atual, tá? Antes de eu trazer algumas percepções que eu tive, né, eu vou abrir agora para cada um trazer aí, né? E se quiser me perguntar, lembrar algum dado também, um pouquinho do que vem à mente de vocês nesse primeiro momento. Quem quer começar? Alguém levanta a mão, senão eu posso ir chamando aqui também na ordem que eu estou vendo vocês. Ninguém? Cate? Luísa? Cate, pode começar, então. Posso Vou te dar uns começar? 10 minutinhos, mas se precisar mais, a gente também aumenta. Tá. Boa Pode se noite, pessoal. apresentar antes. Tá. Boa noite, pessoal. Eu sou Catarine, fisioterapeuta, já parceira da Ludmilla aí desde 2017 nessas impressões diagnósticas interdisciplinares, né? É um pouquinho Então, o que baixo. que me chama? Tá baixo? Só para mim que Peraí. tá? Ou vocês também estão achando? Não, para mim tá Ó, também. Então tá ótimo, o meu melhora ou estava piora, baixo. O meu pessoal? áudio que estava baixo. É? Tá bom, ficou ótimo agora. Tá bom. Então, o que que me chama a atenção aí é uma paciente catastrófica, né? E talvez precisando de uma reeducação respiratória e de movimento também, porque ela relata que a dor piorou quando ela aumentou carga, né, lá na atividade física. Isso é uma questão. Outras coisas que aí a gente pode discutir mais adiante. Outra questão que me chama a atenção são esses gases e mioma, né? Aumentando a pressão intraabdominal dela. E aí eu me questiono, será que alguém tratou essa pressão intraabdominal da paciente? Porque, assim, a respeito de fisioterapia que tenha feito, ou até sessões de osteopatia, eu tenho certeza que trataram a cervical dela, né? Mas me chama a atenção gases e mioma aumentando a pressão intraabdominal. Ela relata também que depois de 1 ano e meio a dor passou do nada, né? A gente tem que lembrar também que toda inflamação ela tem uma cronologia para se resolver. Ninguém fica inflamado 2 anos, 3 anos, né? Então, acredito até que as inflamações tenham se resolvido num prazo de 1 ano e meio, deu uma pausa ali para ela, mas certamente com atividade física volta, não sei se é esse o caso, tá? Ela diz que Dores, volta com os Covids e com as vacinas, tá? É o que ela diz que dá os starts nos acontecimentos. tá. Dores em mãos e pernas já abre aí um parêntese para investigar uma possível fibromialgia, né? Aí teria que percorrer todos os sintomas que diagnosticam uma fibromialgia. É super difícil diagnosticar fibromialgia, isso nunca acontece em menos de 3 anos, né? Mas tem que ver se ela responde a esses critérios de diagnóstico da fibromialgia. É, é uma paciente clássica desse tipo de paciente que a gente recebe de DTM, né? É, bastante tensão muscular. Não sei se essa DTM dela aí é muscular ou se é articular, mas ela é um quadro de ansiedade, possivelmente respirando muito mal. Também não sei se ela teve uma reeducação respiratória para poder liberar essas costelas para se movimentarem melhor, lembrando que o movimento de respiração, se tiver restrito, ele vai restringir as costelas e a gente sabe que a escápula ela se apoia sobre as costelas, então a respiração também restringe o movimento de escápula, que restringe o movimento de clavícula,
e liga aqui a mandíbula pelo ECOM, por toda a musculatura, então eu 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 agiria, né, primeiramente na questão respiratória dessa paciente. Eu cheguei a fazer uma abordagem, orientação, vi que ela está bem tensa e ansiosa nessa parte aqui mais superior, assim. E essa tensão, né, também. Lembrando, Lude, que a intenção da fisioterapia nesse caso aí é desprogramar essa musculatura que está em espasmo, né? A gente tem que lembrar que toda musculatura em espasmo, de qualquer parte do corpo, Eu ela encaminhei ela para você, tá? Ela deve te a procurar. chegada de sangue, né? Limitando a chegada de sangue, a propensão a fazer tendinites aumenta muito, tá? Então, o desprogramar essa musculatura é fato, precisa acontecer, né? E demora aí, acredito eu, que umas 8 sessões, tá? Para você informar, para você dar um novo aporte sanguíneo, para você desfazer esses espasmos todos. Já está tomando pregabalina, né? Eu percebo assim que a pregabalina ela alivia nos espasmos, nas espasticidades, né? Mas ela não aumenta, ela não tem como aumentar o tamanho das fibras musculares. Isso aí, só uma ação manual, uma ação educativa, né, que pode fazer, tá? Então, essa é a impressão, assim, a grosso modo, dizendo dessa Sim. paciente, tá? Ótimo, obrigada. Só mais um adendo, cara. Pode falar. Ela tem uma cefaleia que ela comentou que era uma dor em pressão, né? Pressão na cabeça, a gente entende que é diferente, por exemplo, de uma dor pulsátil, tá? Uma dor pulsátil, latejante, ela indica provavelmente, há de se investigar, uma questão arterial, mas essa dor em pressão, como se fosse um peso na cabeça, já nos dá uma dica mais de acometimento venoso, tá? De drenagem do crânio, tá? Drenagem do crânio. Então fica essa dica aí. Obrigada. Quem é o próximo? Lu? Luísa? Curti? Então, vou pegar isso daí que a Kate falou e vou colocar a minha visão. Eu não sabia desse dado, né, Kate? Que essa dor por pressão pode ser acometimento venoso. A ortobiomolecular trata esses sintomas como congestionamento do linfático. Ela está com excesso de toxinas no corpo, o linfático está congestionado, não está conseguindo fazer a limpeza daquele espaço é, intercelular, que hoje a gente sabe que é o novo órgão que a medicina já reconheceu. Então, assim, esse tipo de problema dá um bug geral no corpo da pessoa. Inflama, incha, atrapalha sono, dá ansiedade, porque acomete, por exemplo, se você tem muitos metais tóxicos, eles têm tropismo por glândulas. E aí vai o mau funcionamento da tireoide, das suprarrenais, dos ovários, envolve o corpo todo, entendeu? E outra coisa é que aquela muita inflamação pode causar também certas intolerâncias, principalmente alimentares e medicamentosas. O que eu vi do exame dela é que ela está com um pouco de excesso de B12, e isso pode ser um sinal de infecção, de inflamação, e principalmente de alguma hepatite. E aí fica ligado com a questão da vacina. Por quê? A vacina ela tem uma carga alta de alumínio. Então, se a pessoa tem uma. Ela já está. É como se fosse um copo, né? O copo já está quase cheio. Aí bota uma gota, transborda. Ah, por que ela sente na hora da que vacina? Porque aquela dose de alumínio que Tá. veio, puf, transbordou, aí deu aquele bug geral nela. Aí você disse assim, ela tem outros sintomas, né? Tipo, a Cátia estava falando, né? Do intestino com gases e aquela coisa toda.
E dos problemas é isso, mau funcionamento intestinal. Quem tem problema com metais tóxicos, tem um metal tóxico que é o alumínio, que ele encaixa na sequência da digestão, ele encaixa no lugar do manganês e ali interrompe o ciclo digestivo. Aí a pessoa tem dificuldade de absorver magnésio, cobre, zinco, vários outros minerais e vitaminas no processo, fica hipovitaminado, tem outros problemas. Aí, qual é o outro problema, né? Ela mora em Campos? Não, ela mora no Rio. Não. Aí, assim, igual eu estava falando, passou para mim uma limpeza de verme que eu não acho uma limpeza que abrange muito, entendeu? Então, assim, ela precisa de uma limpeza de verdade e os metais, eles favorecem a frequência do corpo para ter mais micro-organismo, mais parasita. Então, se ela está com muito metal tóxico, mesmo que ela faça limpezas periódicas, ela vai ter muita inflamação. Por quê? Porque aquele campo que ela gera, o corpo gera, vai sempre atrair mais parasita. Aí tem outra questão. Ela faz. Você disse que kombucha, né? Falhou um Então, pouquinho. qual é a Ela questão do produz kombucha, kombucha. do kefir? Então, pois é. Aí, assim, ela já tem essa visão de coisas mais naturais, que precisa dar probiótico para o intestino e tal. Mas aí, vamos supor, ela usa kombucha, tanto kombucha, kefir, é, aquele japonês, gente, miso, natto, todos esses são muito bons probióticos, mas eles têm poucas cepas, entendeu? Acaba não ajudando a recuperar a desbiose e o leaking gut. O leaking gut é o quê? A gente chama de intestino vazando. É quando você tem dificuldade, né, de absorver os nutrientes. Aí aqueles M-desmossomos, que é aquela colinha entre as células, eles se abrem um pouco mais para poder entrar, conseguir compensar essa dificuldade para poder puxar os nutrientes. E aí o que que acontece? Acaba indo, né, quando abre muito, acaba indo para o sangue alimentos, toxinas, parasitas que não eram para entrar, e isso causa uma inflamação geral. Além disso, a gente tem que ver também assim, as DSTs, sexo anal, que também dá desbiose, que dá uma inflamação também generalizada, inclusive até endocardite. E eu vejo nela, agora na questão, primeira vez que eu olhei a foto dela, eu vi claramente uma escoliose na cervical. E aí eu também investigaria um hábito parafuncional que ela deve ter Não, e indicaria ela tem ela. isso É, declarado. Assim, até a questão da musculação foi o que eu expliquei. Quando a gente aperta, já está apertando e vai fazer força já num plano totalmente compensado, é óbvio que vai compensar e vai desencadear. Então, assim, são vários pontinhos, mas essa parte aí muscular de DTM, de apertamento diário, durante o dia, ela tem. e isso daí, o que que acontece? Aumenta a ansiedade, né? Sim. Se ela tem já problema hepático, tomando as medicações para poder aliviar essa dor muscular, ela vai aumentar o problema hepático, que a biotransformação acontece no fígado. Então, assim, ela tá achando que sabe muito e está fazendo tudo certinho para ter saúde, ela está tomando muitas decisões que realmente são boas, porque os exames dela são bons no geral. Mas tem coisas que ela não está tratando na causa, né? E da maneira específica como a gente vê o cidadão para poder ser tratado. Então, para mim, eu faria um pente fino nela e daria, assim, aquele detox bem profundo para poder melhorar o quadro inflamatório do paciente. Aí tem mais uma coisa. Uma das coisas do intestino ruim, né, é a falta de mastigação, porque a digestão começa com a amilase, né? Aí o que que acontece? Ela tem escoliose, ela certamente encaixa melhor de um lado do que de outro.
só isso já vai dar problema muscular nela, já descompensou muscularmente, né? Então, para mim, ela tem cachaça cervical, mas quem vai Falhou um falar aí pouquinho. é a Kátia, que ela que sabe. Então, nesses casos, a gente manda para o osteopata encaixar a cervical e melhorar a profusão sanguínea no cérebro. Aí, o que acontece? Essa dor aqui no masseter, Kátia, que eu falo como paciente, eu tenho quando eu tenho intolerâncias alimentares. Quando eu como, 3 dias depois eu sinto. E normalmente eu não ligava isso a alimento, mas tem. Por quê? Ah, Luísa, não sei o quê. Por quê? Porque determinados alimentos têm metais tóxicos. Os agrotóxicos são metais tóxicos. E aí, se você já está com nível de metais tóxicos no sangue, já grande, e você come aquele alimento, o intestino não digere bem, não tem enzima digestiva, pobre em fibra, e aquela sequência, você vai ter intolerâncias, e aí você pode causar essa dor de cabeça. Agora, também precisa de melhorar a oxigenação, claro. E para isso, a gente recomenda, assim, esse encaixe da cervical, principalmente se ela é uma pessoa que nasceu de cesárea. A gente recomenda que todos que nascem de cesárea façam esse encaixe com o osteopata da cervical. E agora sim, limpeza de metal não é feita em uma semana, um mês, 6 meses. A limpeza de metal, parasita, poluentes, intolerâncias tem que ser feita regularmente, é para o resto da vida. As pessoas às vezes fazem um pouquinho melhor e param, então não adianta. Limpar é todo dia. E não sei, gente. Acho que eu Tá falei demais. ótimo. Não, tá ótimo. Adorei. A minha visão é essa. É claro que para eu dar um parecer melhor, eu tenho que investigar, fazer o Não, não se exame preocupe, dela, né? a gente vai evoluindo, Lu. Inclusive, depois eu vejo com você que eu combinei da gente fazer uma sessão com ela, tá? E aí a gente vai pegando esse caso, aprofundando e a gente vai trazendo e atualizando aqui para vocês. Porque, Eu já olha encaminhei ela só, para a Catarine também, né? gente, Estou vendo uma forma que eu acho muito interessante às vezes. Eu, por exemplo, eu uso um aparelho para ir malhar, porque eu tenho uma inclinação grande e tal, e se eu vou malhar sem isso, sem essa compensação, né, que eu não tenho nos meus dentes, né, na minha arcada normal, eu sobrecarrego muito a minha cervical. Eu voltei agora recente, depois de 2 meses, e eu tive uma crise, quase que entrei em crise, mas eu já sabia o que que era e tal, tô limpando várias coisas também, enfim. Então, assim, tudo isso tem que ser feito, e o paciente, um ponto que você falou que eu acho que é muito contra, pode ser positivo até um certo ponto, mas é contra no outro ponto, é que ela quer se gerenciar muito. E ela vai ouvindo e vai fazendo picado, mas ela não mergulha em tratamento nenhum. E não confia, e acaba quando vai começar a fazer efeito, ela sai, faz outra coisa, faz outra coisa. Eu até chamei a atenção dela disso hoje. Eu falei: confia no que a gente está conduzindo, e a hora que eu não puder mais fazer nada, eu vou te avisar. Mas calma, você não tem que se gerenciar nesse momento, né? Porque isso acaba ô, atrapalhando muito. Ludmila, é assim, ó, a gente tem que entender o seguinte, diagnóstico é a parte mais difícil da área da saúde, Lógico, né? Então, assim, o caso tem que ser estudado e tá tem que ser ruim, reavaliado. No nosso caso, a gente reavalia a cada 2 meses. Porque às Sim. vezes, vou mudar a internet aqui, porque às vezes, o que que acontece? Você foi num caminho que não está dando muito resultado, você tem que mudar. E Lógico. aí, o que eu hoje tenho essa postura com a visão que eu tenho. A gente não pode assumir que vai entregar cura para o paciente, porque a gente não é responsável pelas escolhas diárias dele. A gente tem que atuar muito e dizer isso, verbalizar com todas as palavras, que nós vamos ajudá-lo a trazer a tua saúde de volta, mas a responsabilidade é dele. Por Não, quê? lógico. Porque Então, esse. senão fica muito isso que você está dizendo. Aí agora sobre as terapias, vou dizer minha opinião, porque eu também fui paciente igual a ela.
A gente ouve um monte de coisa e a pessoa fala assim: olha, tu vai resolver esse problema com esse chá aqui. Não existe nada simples, nosso corpo é complexo e a gente precisa sempre de um grupo de situações para poder recuperar a saúde. Então, eu acho que tem muita coisa sendo lançada, muita gente vendendo gato por lebre, e isso também pode desqualificar o trabalho do terapeuta, dessa visão integrativa. Então, é importante o tratamento correto, e o tratamento correto é feito de acordo com o diagnóstico correto e personalizado. Exatamente. Eu deixo, e aí trazendo, né, para o nosso lado aqui de quando você recebe o paciente, isso tem que ficar muito claro. Muitas vezes, um paciente desse, eu reluto a pegar, porque ele vai achar que eu estou dizendo que eu vou tratar DTM e vou resolver a vida dele. Então, eu tenho que sentir que ela tem muita consciência disso. E mais ainda, a DTM, o manejo, depende muito do biopsicossocial. Então, eu gravo vídeos, os pacientes assistem os vídeos, quando assistem, né? Mesmo estando tudo ali redondinho na mão deles. Ela hoje vai me perguntar, eu já falei pela terceira vez a mesma coisa, e venho trazendo, e falo, olha, tem uma DTM instalada? Tem. É a causa primária do que você está sentindo? Não, mas aí eu explico essa parte da inflamação. Não é. O que você está fazendo aqui? Melhorar esse contexto para a gente te descascando essa cebola para chegar mais pontualmente no diagnóstico, na raiz, e orientar. Então, assim, é muito importante, eu vejo muito, muito acontecer o que chega para mim, pacientes de dentistas que fizeram uma reabilitação, tal, o paciente precisava de uma reabilitação, mas era a reabilitação a primeira coisa a ser feita? E aí está terminando a reabilitação cheio de questionamentos e reclamações. E um dos piores é o quê? Isso que a Luísa falou, que é uma conduta que eu trago muito. Como que você vai fazer uma reabilitação em cima de uma cabeça mal posicionada? Gente, articulador não vai resolver nada disso, não. E aí, quando chega para alguém que vai direcionar por esse caminho, vai dar ruim, vai dar pau nas reabilitações. Vai dar pau, vai quebrar, vai tocar errado. De que essa pessoa nunca corrige a musculatura, porque se corrigir, vai dar muito ruim, né? Exatamente. Então, assim, às vezes eu pego o paciente no meio de um tratamento de Invisalign, no meio de uma reabilitação de protocolo, e aí no meio começou a pipocar, e se eu entro ali para liberar, que se entra o osteopata, fisioterapia, reabilita isso, vai sair tudo da posição. Quem manda na posição da mandíbula é uma posição tridimensional de cabeça. Que a Luísa falou da parte, a osteopatia pediátrica neonatal está aí para isso. Não vamos entrar nessa seara hoje, mas essa é a dificuldade, o desafio do diagnóstico interdisciplinar. Mais do que a gente saber, é a gente fazer o paciente entender isso antes dele aceitar e seguir um tratamento com você, entender o que ele está tratando. Tem pacientes que eu falo, explico, reexplico, e toda hora eu tenho que voltar. Aqui a gente está tratando essa parte da história. Ela pode minimizar suas crises, ela pode melhorar, né? Se a pessoa tem lá uma doença de fundo autoimune, uma cefaleia lá primária, ela pode potencializar, piorar, aumentar os episódios de dor ou intensificar, mas ela não vai zerar totalmente. E não é só essa parte do tratamento. Tem esse outro, por isso que a gente está aqui em vários profissionais, cada vez mais. A gente acabou de entrar agora a Jaqueline, que é terapeuta. Então, assim, cada um trazendo o seu olhar, porque infelizmente é isso. E a gente vê hoje o quê? Uma paciente. Como que ela chega geralmente para mim, para gente, que está nessa área? Já gastou dinheiro para caramba fazendo um monte de coisa pro lado. Aí tem o estresse do financeiro, que vai sobrecarregar e vai piorar o quadro. Porque aí ela quer que aquele dinheiro que ela está botando ali resolva tudo, e não vai resolver. E aí também já perdeu o cognitivo, a vontade, a esperança de fazer o básico. Entendeu? Então, assim, esse é o nosso desafio, é deixar isso tudo muito claro e conseguir trazer alguns ganhos e a paciente confiar, acalmar, e é o que a Luísa está falando, personalizar. Ah, isso é bom para isso. Ah, o chá disso é bom para isso. Gente, quem é você? Quem é a pessoa? A terapia neural fala isso. A boca é de quem? Ah, a mágoa tem que tirar de todo mundo. De quem é a boca? Calma aí, depende. Depende de quem é a boca, depende de como a pessoa tá. Vai lá também sair arrancando a mágoa de todo mundo numa sessão só, se você não vai criar dependendo da situação. Então, assim, a gente pode acordar um leão dormindo, né? Precisa de muito senso, né? Vamos conseguir, senão eu falo muito, Marco.
Quer falar? Quer trazer Ó, alguma coisa? não, olha, caramba, eu não pensava nada disso. Eu não tenho costume de ter esses pacientes assim com essas queixas, entendeu? Olha, eu nessa primeira vez aqui, eu vou preferir escutar. Eu já notei um monte de coisa aqui, é engraçado assim, a abrangência é muito grande, é muito multidisciplinar, né? Então, eu pensei nisso mesmo, num bruxismo de vigília, de sono. Eu já pensei assim, essa paciente também já fez alguma polissonografia, entendeu? Para ver a qualidade de sono desse paciente, entendeu? Aí a gente questiona muita coisa. Eu, por exemplo, faço muito Biologix no meu consultório, mas o Biologix ele não tem tantos canais quanto uma poli tipo 1, que é padrão ouro, né? Então, assim, talvez fosse importante fazer isso, principalmente para ver a questão de masseter, movimento de perna, entendeu? Aí, assim, aí eu já começo a levar para outro lado. Você estava falando, por exemplo, de você voltar para a academia, que você usa um dispositivo. Eu não sei se você colocou um protetor bucal ou se você colocou um estabilizador oclusal, mas eu acho interessante. Eu falo para os meus pacientes, sabe que às vezes eu indico meu paciente para um fisioterapeuta para fazer até um exame de baropodometria? Eu tenho a Baro lá no consultório e a gente já usou Pois é. bastante. E aí depois a gente também vai se aprofundar nisso, tá? Nas aulas da mentoria, a Kate vai trazer um pouco do que a gente viu, o que a gente vê. Hoje, clinicamente, eu não vejo a necessidade, mas aí também é um outro assunto bem interessante. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que não tem esse paciente no seu consultório? Não, assim, pelo jeito Se tem, mas você engraçado. você aplicar, você vai começar a aplicar os questionários e você vai ver, tá? Uhum. Porque o dentinho que quebrou aqui, ele tem uma história É, muito dessas por tem. trás. Essa Uhum. é a questão. Você acha que não tem, você vai se surpreender. Por isso que o questionário ajuda, porque tudo por causa daqueles dados ali, vem do questionário, antes mesmo. Lógico que eu construí o Sim, questionário a partir do momento que eu comecei, eu sempre gostei de conversar, fui curiosa e tal, e eu vi que precisava saber desses dados. Mas você sim, vai ver que isso é muito importante, até porque se esse paciente está com isso tudo e ele está quebrando dente, você vai reabilitar, você tem até que falar, olha, é. Gente, eu eu queria fazer vou uma pergunta para o Marcos. Marcos, eu tava lendo aqui agora o livro da doutora Uda Clark, e ela dizendo assim, quando tem excesso de amônia no sangue, isso pode causar algum distúrbio no cérebro e atrapalhar o sono. Aí porque eu estava lendo isso por causa do caso de limpeza de parasitas, quando morre muitos, um tempo só, aquele monte de toxina do bicho morto vai trazer muita toxina para o corpo de uma vez só. Aí pode dar reações, entendeu? Aí eu queria perguntar assim, porque quem tem esse excesso de amônia às vezes no sangue é o diabético, não é? E aí você faz esse estudo assim para ver a pessoa que está com distúrbio? Não, com relação à amônia, não, mas assim, eu sei que tem uma influência no diabetes, né? E a gente sabe que a apneia é uma das causas da apneia, é causar resistência à insulina, né? Então, assim, mas eu não tenho um estudo aprofundado com relação a isso, não. Eu não sei te responder. Deixa Não eu sei. anotar os tópicos, Lu, para a gente depois lá no grupo jogar o É, Vamos pode investigar buscar de isso, tudo. Vamos, Marcos, amônia. porque é, aham. porque aí o que que acontece, Marco? O que que você faz? Ah, eu passo para você aí um suplemento, alguma coisa assim de dieta também, para o paciente ajudar a reduzir aí o nível de, de glicose no sangue. E aí a gente vê como que melhora o quadro clínico dele, sem você interferir da outra parte, entendeu? Porque aí você Sim, vai ver até onde, né, clinicamente isso pode resolver. tá bom, eu te agradeço. Obrigado, manda para mim. Ó, muito bom, é isso aqui que a Bom, gente quer ótimo. mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa.
quando a gente olha um paciente assim que veio, quando que eu parto direto, não que a polissonografia não seja importante, tá? A gente tem problemas, por exemplo, aqui na minha cidade, ninguém faz bem. Então, tem vários, né, pormenores do dia a dia da nossa realidade. Se o paciente não relata ronco, eu vejo que não tem apneia, eu não parto para esse como prioridade, dependendo do que ele me traz. Aí eu estou falando da nossa adaptação a uma realidade clínica e sensata do que é o dia a dia. Não adianta a gente falar o que é o ideal e se a gente sabe que no dia a dia como é aplicado. Então, aquele Sim, questionário ele vai perguntar ronca, apneia, eu vejo que tem desvio de septo e tal, aí eu tenho que partir para essa investigação. Por quê? Sem um sono reparador, só que no caso dela, esse sono tem muito mais a ver com a ansiedade, com a tensão, com a insônia, com a agitação no primeiro momento. Não tem relatos de o bruxismo é de vigília mais, entendeu? Tem essa questão postural de cabeça, e o que eu tenho visto muito, Kátia, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é o que eu tenho visto bastante. Essa dor de nuca, na base da nuca, alguns pacientes que estão com isso mais, trazendo ela com muito pouco, com pouco gatilho, vamos dizer assim, eu percebo que ao uso da placa piora muito por conta daquele espaço, né, diminuído suboccipital. E aí eu preciso muito junto com a fisioterapia. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa cefaleia cervicogênica de base occipital, um pouco sobre ela depois. Eu vou rodar todo mundo, mas se você puder depois trazer alguma coisa sobre isso, ou se alguém também tiver, eu acho bem interessante, porque é um quadro muito que nem sempre eu consigo. Tem casos que melhoram de cara, mas tem casos que tem esse espaço suboccipital que eu vejo que tem uma posteriorização de cabeça, e aí eu preciso da fisioterapia junto, e eu acho bem difícil controlar isso, ajustar isso sem o tratamento ideal, e nem sempre os pacientes conseguem. Ela hoje me falou, Lúcia, eu já gastei muito, eu não estou conseguindo, eu não consigo hoje fazer um tratamento na fisioterapia como deveria. Mas eu sei que precisa. Por quê? O ruim é isso. Ela fez muita fisioterapia, mas ela tinha uma influência oclusal imensa, atrapalhando a cervical dela melhorar. Aí ela faz separado. Eu e a Kátia, a gente trabalha junto há muito tempo. Quando a gente começou a trabalhar juntinho ali, a evolução é muito mais rápida. E não precisa de muitas sessões, entendeu? Então, tem Ô, muita Ludi, recidiva de paciente que está tratando a cervical no fisioterapeuta, osteopata, que são excelentes profissionais, mas a causa está aqui. E aí não ô, evolui, tem essa recidiva. ô, Ludmila, então, eu tenho muito essa dúvida, assim, sabe? Se é a gente que fez o diagnóstico errado para poder mandar para o caso de um profissional multidisciplinar, ou se o profissional não executou bem. Então, assim, como é que É eu a vejo logística. isso? Lá nas aulas teóricas tem os princípios disso e é o que a gente vai mais discutir aqui. Tem testes, inclusive, para vocês verem isso e exame, tá? E hoje, clinicamente, eu já consigo avaliar, mas tem o exame, a teleradiografia, né? A gente tem que pedir padrão Rocabado, tem o espaço suboccipital. Nas aulas teóricas que eu disponibilizei lá para vocês, tem os princípios disso para a gente fazer essa construção e o passo a passo do diagnóstico, entendeu? Para essa logística. Tem as duas coisas, tá? Mas não adianta tratar isolado. Às vezes precisa para o físico, principalmente nesse caso, antes de instalar a placa. Mas mesmo assim tem que uma hora casar. Então, assim, eu vou mandar para o físio. Mas você não está sabendo porque está mandando a ordem de mandar. Aí o paciente jogou dinheiro no lixo, sabe? É chato isso. Eu tô cansada de pegar pacientes, não sei quantas sessões de RPG, chega para mim, cara, tava na boca, olha só. Se eu travo e travo lá atrás, aí é uma aula mais profunda dessa parte de desoclusão miofuncional. Eu vou dar um fulcro de força do macete direto aqui para C0, C1. Eu toda hora vou ter essa relação de musculatura ali tocando. O osteopata vai liberar maravilhosamente, mas vai a continuar. causa vai continuar. Uhum. Então, você tem que liberar Aí, isso. tá, deixa eu perguntar. Aí, por exemplo, nesses casos de DTM, né, é melhor o fisioterapeuta ou o osteopata?
Eu gosto muito do fisioterapeuta que tem eu fiz o doutorado com uma fisioterapeuta que é referência, né, mundial no Brasil. Então, ela forma profissionais especialistas em DTM. Então, hoje eu escolho isso. Agora, se eu fosse escolher alguém, eu sempre escolheria, porque todo osteopata fez fisioterapia no Brasil. E a osteopatia é maravilhosa. Então, eu escolheria alguém que tem osteopatia. Eles vão ser mais completos do que um fisioterapeuta. Se o fisioterapeuta não tem uma especialização boa, consistente, a Kate pode responder isso melhor do que eu, mas é o que eu vejo. Eu não encaminharia para um fisioterapeuta. Fez no plano. Não vai fazer. Gente, não vai orientar, não vai resolver como deveria. Uma consulta com um bom osteopata vale mais do que 10 sessões, 20. E aí o paciente acha que ele tratou, mas ele não tratou. Deixa eu Deixa eu perguntar outra colocar aqui coisa. a diferença, né? Tem fisioterapeutas que têm a formação, como a Lud está falando aí, em DTM, que vão fazer um trabalho perfeito, tá? Mas a grande diferença do osteopata para o fisioterapeuta que tem essa formação em DTM é porque ele vai avaliar e tratar os ossos do crânio, tá? Então, a assimetria dos ossos do crânio, isso vai ser tratado, sim, pela osteopatia. Mas a gente tem que lembrar, assim, também, tem fisioterapeutas que trabalham, como eu, com técnicas osteopáticas, tá? Pode ainda não ter a formação completa, tá? Mas trabalha. Então, assim, para o corpo humano, o que que é a fisioterapia? O que que é a osteopatia? Não tem diferença. Você tem que ter um trabalho digno, real, focado, entendeu? Que resolva os espasmos dessa pessoa, tá? O que a Lud falou ali dos suboccipitais, né? Essa região de suboccipitais, que está tão sacrificada agora porque a gente vive no mundo digital, né? Então é celular e computador o tempo todo, é o olho focado numa tela de computador, né? A Isso aqui gente ainda também é não trouxe a questão musculatura. dos olhos, né? Eu esqueci de falar, mas no exame clínico, essa paciente tinha alteração na convergência, já fez muito tratamento de ortóptico, e isso dá uma Aham. cefaleia grande, dor cervical, ainda tem isso, eu esqueci de falar, mas Então, com o mundo digital, a nossa cabeça fica mais anteriorizada e o espaço suboccipital fica diminuído, né? E nessa região aqui tem um controle do sistema nervoso autônomo. Então, ela é uma paciente clássica que a gente chama de simpaticotonia, ou seja, o sistema simpático dela está muito ativado. Se você colocar a mão aqui, você vai sentir que a pele tem textura diferente. Uma pele de textura diferente, até vocês mesmos aí, podem colocar a mão aqui que vocês vão perceber que tem partes do pescoço que a pele é mais espessa, tá? Isso acusa que embaixo dessa região de pele tem uma musculatura em sofrimento, tem uma musculatura em espasmo. E essa região aqui a gente tem os gânglios do sistema nervoso central que vão regular o sistema parasimpático. Então, quando a gente quer melhorar a ativação parasimpática para trazer mais relaxamento para esse corpo, é justamente aqui na região occipital, tá? Que é responsável pelo gânglio cervical superior. Também vai fazer vascularização do crânio. Então, é, o dentista também pode, tá? Palpar, ver como é que tá essa região aqui. Se tiver muito tensa, precisa é, desativar essa simpaticotonia, tá? Isso, técnicas manuais fazem isso. É Poxa, que bem, interessante. esse exame eu faço muito e dá para você ver direitinho a mobilidade, a falta de mobilidade de um lado do outro, é uma palpação extremamente importante. E aí você vê o econ vai estar todo rígido, é o lado que mastiga mais, é o lado que tensiona, tudo vai se conectando, é o olho que não faz a convergência melhor e por aí vai, entendeu? Agora, Kati, você, em relação a esse espaço diminuído,
a simpaticotomia, ok, mas essa ativação da dor de cabeça seria por isso também ou seria por algum outro motivo? Pode ser outros motivos, né? A gente tem que lembrar que uma dor de cabeça pode ser causada por um ponto gatilho aqui no músculo Sim. trapézio, ou pode ser ponto gatilho no músculo No econ. é muito normal, tá? Eu tenho direto cefaleia por conta de vocês mesmos, quando tiver uma dorzinha de cabeça, vai se palpando, você vai ver, vai direto. É, Esse exame o paciente é bom ver. E então, assim, é uma região que refere bastante, né? Quantidade E mas imensa. ainda desencadeia enxaqueca, pode desencadear quem já tem. essa região suboccipital, você tá falando? Sim, só que a gente tem uma outra região aqui no pescoço, né, na altura da cervical média, que a gente também tem essa inervação autonômica, tá? Que também faz vascularização do crânio, tá? Que também é gânglio cervical estrelado, aqui na cervical média, tá? Então, você pode ter esse acometimento pelos suboccipitais, mas aqui também, que é justamente a altura do ocioide, tá? Então, você pode aqui, ó, manipular o ióide, ver se ele vai mais para um lado e não vai mais para o outro lado, tá? É a altura de inervação autonômica. Tá ótimo. Obrigada, Kátia. Jaque, boa noite. Você conseguiu olhar o texto, ver a paciente, as Boa fotinhas? noite. Olha, eu confesso que eu não consegui olhar porque hoje foi corrida, eu parei agorinha. Mas assim, o que eu quero somar aqui junto de tudo que vocês estão falando, que é muito rico. Apresenta um pouquinho só com a sua formação para o Ah, pessoal. tá. Desculpa, eu sou a Não, Jaqueline, sou terapeuta, sou formada em analista corporal, sou formada em hipnoterapia e sou formada em PNL, coach. Essas ferramentas todas eu uso para mapeamento de contribuir na cicatrizes e terapia, traumas. para ressignificar traumas, bloqueios. E é exatamente isso que eu queria falar sobre isso que vocês estão agregando, a Lud vem trazendo essa ideia maravilhosa de somar profissionais com várias linhas integrativas, aonde olha o ser humano por um todo, porque na verdade, quando ele chega no consultório de dentista, né, com aquela recorrência de dor, de DTM, de cefaleia, aquilo tudo vem ali somatizada a uma situação que por trás tem um emocional que está muito abalado. E o sistema do ser humano, quando eu fiz essas formações na linha de olhando o que o emocional faz, gera dor física. A parte óssea, ela tem muito uma conotação de conflito de desvalorização e autodesvalorização. E a parte de nervos, ela tem muito a conotação, ela tem uma ligação muito forte com conflito de impotência. Porque para que servem os nervos? Os nervos servem para a gente correr, para a gente ter força, para a gente andar. E quando a pessoa se sente impotente emocionalmente, atinge muito mais a parte dos nervos. E a parte óssea é muito o sistema de desvalorização e autodesvalorização. Então, quando ela chega com esse quadro de muitas dores, ali só potencializa a desvalorização e a autodesvalorização também. Então, ela já chega assim com o emocional detonado, ou seja, quando você olha para a pessoa com esse olhar integrativo, você vai ter mais um olhar acolhedor, não só de tratar aqui, mas olhar também que por trás pode ter uma pessoa ali que não está bem emocionalmente, que está precisando, inclusive, alinhar isso para ela ajudar na melhora, inclusive, do tratamento dentário ali. Já que agora eu vou trazer um dado para você que eu, né, acabo me metendo a perguntar algumas coisas que vão um pouco por esse lado, né?
me chamou muita atenção a fissura dela, não fissura, né? Ela traz que realmente é o Covid. E é o Uhum. Covid, ela ainda vive em função de Covid. E chegou uma hora que eu falei, será que tem alguma história aí de família, de dor, né? E aí eu perguntei, e seus pais? Ah, minha mãe. Aí, duas coisas que ela já me falou que já me trouxe um pouco desse, vamos dizer, esse pertencimento. Aí, meu pai morreu. Ah, seu pai já morreu? É, morreu de Covid. Ah, mas eu não tenho nada com ele, eu nem era pegada com ele, eu nem fui criada por ele. Acabou, não quis mais colocar no assunto. E no outro momento, ela falou: Olha, eu tô com a minha mão, minha mãe também, minha filha também, só meu marido que não tá. E teve um outro momento que ela estava saindo do consultório, e eu falei: Oi, e aí? Ela estava indo, ai, todo mundo me ligando, fica todo mundo preocupado comigo. E um sorriso de orelha a orelha. E aí eu cheguei e conversei um pouco com ela. Olha, a gente tem que olhar um pouco também para esse lado. As doenças, as dores, elas têm uma utilidade na nossa vida. E será que precisa? É porque agora eu quero curtir a vida, então se permita isso. Ela morava num bairro, na Tijuca, foi morar na praia, não chegou na praia até hoje. Então, assim, eu vi que tem muita coisa ali. Ah, a causa é isso? Gente, não, mas quando as coisas começam né? Eu tenho conversado muito com pacientes e no final falar, sabe que tem hora que eu nem tô com dor, mas eu falo que eu tô com dor, não foi o caso dela, de uma outra, para dizer não, porque todo mundo. Então, assim, eu quero que você traga um pouco, né? Já que eu trouxe aqui, que foi uma coisa que eu investiguei, e essa coisa de dizer que está buscando, que já fez de tudo, mas que nem sempre foi tudo feito exatamente. Eu falo, esquece, faz o básico. Vamos voltar para o básico agora? Já ofereci uma consulta com a Luísa para a gente fazer, não achou horário. Já mandei o PDF com os vídeos. Aí ela me manda vídeo de um monte de gente que está na internet e não parou para olhar o PDF que eu encaminhei, direcionado para o que tem que ser feito. Então, assim, olha quanta coisa a gente tem que estar antenado. Eu não posso, né, de maneira alguma, a dor de ninguém, ela é questionável e nem estou dizendo que não existe. Mas, se a dor é biopsicossocial e espiritual, já comprovadamente, a gente tem que estar ali e tem que estar sempre lembrando isso para o paciente, tá? Sim. E isso me chamou a atenção. Ah, eu queria falar uma coisa sobre isso. Eu discordo de você, sabe por quê? Ah, Eu ouvi muito isso de médico. Olha, você tem que ir para o psicólogo. Seus exames estão todos perfeitos, você está ótima. Eu olhava, eu tinha vontade de avançar nele, sabe? Porque eu sabia e eu sentia. A última vez que eu fiquei com muito ódio, assim, foi de um infectologista, professor universitário, cara referente. Ele me pediu, eu tava com uma sinusite terrível, antibiótico, não respirava direito, muita secreção, febre, e ele falou que era emocional. E no fim, e no fundo, sabe o que que era? Eu tinha intolerância à lactose, glúten, e eu não sabia, sofri disso por 40 anos, fui em alergologista pelo Brasil todo, onde eu morei, eu vivi, eu tinha os meus períodos de crise, certamente era porque eu devia consumir mais naquele período, e tive uso de antibiótico a vida inteira por causa disso, antialérgico, corticoide, isso só foi piorando o meu quadro, entendeu? Então, assim, a minha dor era física. E o ô, cara que, Tâmara, como ele não encontrou a causa, ele falou, passou a bola para mim, né? Você é tá, problemática. É isso que eu não mas gosto. não, mas a gente não está falando disso aqui, de maneira alguma. A gente está falando de todos os pontos, inclusive olhar para esse, né? Eu também tenho um diagnóstico, eu também estou sem um diagnóstico, né, de anemia há 6 anos. E muita gente que eu chegava com minha ferritina 10 e dizia que aquilo era emocional, entendeu? Que eu não podia estar cansada, do jeito que eu estava. Então, Eu aí sabia que eu, não era, mas hoje, tratando o meu emocional, por exemplo, eu vejo, né, que tem uma parte, que aí a Jaque pode explicar um pouco melhor, talvez, como eu estou colocando aqui. Eu tenho um quadro físico instalado, mas esse quadro físico tem um pano de fundo que a origem dele tem uma questão, sim, do meu padrão emocional,
da minha história de vida, do comportamental, que acabou sendo instalado. Agora, não era. Tanto Não. que a última vez eu fui fazer uma cirurgia, o médico falou para mim que eu podia fazer uma cirurgia com a minha ferritina 13, que eu podia tomar medicamento oral. Eu falei, olha só, hoje eu Ah, já peito também, entendeu? Eu falo, olha só, eu uhum. sei do meu corpo. Não, eu preciso de uma ferritina injetável, porque meu corpo não vai responder. Agora, se o que causou isso é um padrão comportamental emocional meu, ok, isso está incluído hoje no meu tratamento. E eu só evoluí depois que eu incluí isso e fui investigar essa raiz também, entendeu? Eu jamais Tá, falo para o então, paciente, assim, o que eu vejo muito, que você está falando, acontece muito. E aí, o que que aconteceu com você? Não foi investigado a fundo todas as coisas. Por isso que a gente está aqui. tá, Porque chega o osteopata, por exemplo, a reumato já falou, Lude, essa questão do zumbido, da perda auditiva, tem osteoartrose. E outra coisa, depois que já está instalado, a gente tem que tratar e tem que achar o diagnóstico. Não adianta falar que é só o psicólogo, mas assim, o tá bom. nosso Então, padrão. Ah, desculpa, deixa eu te pode falar. explicar, então, da visão Ah, quem está falando ortobiomolecular. agora? Eu achei, é porque eu estava achando que era a Tâmara, que eu tô, assim, não estou vendo. Quem está falando? A É a Lu? Luísa. Tá. É, eu fechei aqui porque eu me deitei um pouco, que minha coluna tá meio quebrada. Não, Então, tranquilo. ó, o que que acontece? Deixa eu te falar para você entender por que que eu tô falando isso, para não achar que eu estou sendo do contra, quero briga contigo. Não, mas aqui Se não tem bem que eu ninguém adoro uma brigando, não, intriga, hein? gente. Toda. É que eu falo mais Eu nervosa tô mesmo. brincando. Não, Tô não. brincando. Ó, o que que acontece, Ludmila? É uma coisa puxa a outra, né? Você tá errada? Não, você não tá errada. Mas a questão da visão que eu aprendi foi o seguinte, ó. Alimento, som, emo, pensamento, emoção, isso tudo gera vibração. E as vibrações, elas alteram o funcionamento do nosso corpo. Então, se você falar assim, você vai lá resolver um problema, vai perdoar o teu pai, porque isso daí vai melhorar você, vai melhorar por quê? Porque melhora a frequência da pessoa e aquela frequência ressona com o corpo da gente. Quando fala assim, vai ter um bichinho, por quê? A frequência do bichinho, ele muda a frequência do funcionamento do teu corpo também. Aí, assim, mas vai lá estudar o teu cérebro e tal, usa lá o PNL, é, é, supera teus limites e tudo. Por quê? Porque essa questão de mudar o padrão também mexe com a questão da frequência. Mas a Perfeito. frequência não é só uma coisa emocional, é físico também. Então, olha só, se você está perto da natureza, isso altera a tua frequência. Se você está com um amigo que tu gosta, melhora a tua frequência. Se você está com a pessoa que você não gosta, piora a tua frequência. Se você ouve determinadas músicas em frequência X, aquilo piora a tua frequência. E que tem muito hoje gente ouvindo músicas que pioram a frequência do corpo. Você está entendendo? Você, por exemplo, Sim, alimento. Se você come um alimento que eu chamo de produto alimentício, que hoje você vai no mercado, a maior parte do mercado é de produto de alimentício, não é comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquela tem comida vida, né? natural, que ela tem frequência, ela não tem só vitamina, não tem só a parte química, ela tem a parte física. Então, aquele alimento no teu corpo, ele vai trazer dois benefícios. E aí vai ressonar com o teu corpo, você vai melhorar a tua frequência e o funcionamento do teu organismo. Então, doutora, eu vou tomar um suco de uva. Não, come a uva. A uva tem a fibra, diminui a absorção de glicose, melhora, tem também a questão física da frequência, que o suco não tem, porque os produtos de pacote alimentício, eles perderam, foram pasteurizados, eles foram refinados, eles perderam a frequência, aquela coisa viva, porque, gente, isso parece uma coisa besta, mas as coisas naturais, coisas dos nossos avós, aquilo era saúde. O Sol é a energia básica do universo, é a fonte básica. Você Sim, tá com mas é baixa de energia? exatamente, Lu. É Come legume. exatamente. Tá com baixa de energia? Come folha, que tem alta quantidade de energia, porque
faz fotossíntese direto do sol. E são coisas básicas, gente, que são muito óbvias, parece que está na cara, mas ninguém está conseguindo enxergar isso, porque fizeram um trabalho muito grande. A indústria alimentícia ganha muito com a venda dessas porcarias, né? Então, aí a pessoa com anos se intoxicando, chega uma hora que agora o problema é tudo emocional. E mais uma coisa, tá, Ludmila? A ortobiomolecular trata problemas emocionais com origem intestinal e excesso de metal tóxico por causa da mudança da frequência, por causa da quantidade de parasitas. Você tem um parasita na cabeça, ocupando um lugar que não é dele, dentro da caixa craniana, aquilo ali vai dar problema em você, vai pressionar teu cérebro, vai dar falta de oxigenação em algum lugar, vai atrapalhar alguma decisão, atitude sua. Então, até isso a gente trata também. A desparasitose como melhora do comportamento humano, para você ver o Sim, negócio da profundidade do negócio. Então, assim, eu, hoje, por ter tido essa história como paciente e ter tido que sofrer muito, estudar muito para entender que hoje eu consigo entender, eu vejo, assim, que a gente tem que entender que o nosso corpo é uma máquina muito complexa, né? E que isso que você fala é perfeito, da gente buscar as várias causas, mas, assim, é, eu não gosto de atuar só na parte psicológica, porque eu, Luísa, quando fiz meu detox, eu melhorei muito minha ansiedade. Muito, eu digo muito. Então, assim, se eu fosse esperar só o psicológico, eu ia tratar a vida toda. Sabe por quê? Olha, Ludmila, o que eu não gosto é de coisas que, assim, não tem cura, é só tratamento. Ah, eu sou ansiosa. Vai viver no psicólogo. Se é psicológico, quando é que essa pessoa tem alta? Nunca. Que ela melhora um tempo, depois tem um gatilho e volta de novo. Então, assim, não está tratando a causa. Se estivesse Lu, tratando a causa, vou te cortar resolvia. rapidinho. Sim, não, só para a gente já ir finalizando. Não, é perfeito, mas é disso que a gente está falando mesmo. O eixo 2, Luísa, é um paciente que a DTM, a gente tem um questionário, que é o DC, que a gente tem o eixo 1, que é o exame físico, clínico, e o eixo 2, que é para abordagem biopsicossocial, né? Tâmara, perfeito, é isso aí. Eu, por exemplo, eu fui essa paciente. E eu mudei muito depois que eu fui meditar, terapia, né? Eu medito há 17 anos, e uma coisa vai puxando a outra. Agora, até uma pessoa chegar nesse ponto dela conseguir fazer uma desparasitação, essa alimentação, às vezes a pessoa precisa passar por outras terapias. Cada um tem um caminhar no seu processo, né? Algumas pessoas vão começar pela alimentação, outras pela meditação, outras pela respiração, pelo exercício físico, e é a história de cada um. O que a gente tem que fazer enquanto profissionais é apresentar isso para o paciente, ele entender isso e estar ciente de que todas essas coisas podem comprometer, ser gatilhos perpetuantes e intensificar o processo, tá? Então, a gente está vendo aqui que não é simples, né? Não, é muito simples você falar, vamos fazer essa proposta. Eu tenho pacientes que eu falo isso, mas ela mesma fala, eu sou ruim de tratamento, ela não conseguiu ainda nem sair de casa para ir numa academia, ela não consegue fazer uma coisa mais simples, porque naquele momento para ela aquilo é difícil. Mas ela está fazendo alguma coisa, então a gente tem que respeitar o outro também. E o tempo do outro, só quem sabe da sua dor é quem está passando, gente. A gente não tem que aqui. É muito simples você fazer isso, você mudar a alimentação. Quanta coisa a gente quis mudar, quanta coisa eu tenho consciência enquanto profissional, e para mim mudar é difícil. Entende? Então, assim, não é simples. É simples entender. Agora, tomar uma decisão, entrar em ação e modificar, cada um tem sua história, cada um tem o seu tempo, e nós temos que respeitar. Eu nunca, mas jamais eu vou chegar para um paciente e falar que, e assim, a dor não é psicológico. Gente, eu já fiquei um mês com dor neuropática, eu quase me internei numa clínica psiquiátrica. Entende? Então, assim, eu sei o que é viver isso.
E quando eu aprendi, eu limpei o emocional daquela dor, eu parei de ter, não tenho mais crises, mas eu consegui aprender a lidar com o que estava por trás emocionalmente. Então, assim, isso é um contexto, a gente vai trazendo, por isso eu faço imersões mensais, conversando, trazendo profissionais, falando do que a Luísa está falando, que é extremamente importante, é a simplicidade, mas nem sempre é possível, né? Não é possível. Cada um está no seu processo e a gente não tem que desmerecer o processo de ninguém, porque só quem sabe a temperatura da panela, como diz meu pai, é a colher que está dentro dela, né? Então, assim, você falar para o outro que é simples fazer isso, o que pode ser simples para a gente não é para o outro, o que é para o outro não é para a gente, muitas vezes, né? Kate, vou te dar a palavrinha, a gente está quase finalizando, para não exceder muito tempo, né? Daria para a gente ficar aqui umas 4, 5 horas, mas senão a gente se perde muito nesse tempo. Daria. Só com isso que a Luísa colocou, né, daria umas 4 horas de conversa, porque isso envolve os critérios de dor nociplástica, nociceptiva e neuropática, né? Algumas dores, elas não vão ter lesão tecidual de fato, tá? Não tem lesão de tecido, você não encontra inflamação, faz vários tipos de exame, não encontra nada, tá? Não estou nem falando da fibromialgia, não. Eu estou falando de um mecanismo de ação central que fica perpetuando o estímulo de dor, né? E quando um médico fala que a dor é psicológica, ele não pode querer dizer que não existe a dor, tá? Porque no caso dessa dor chamada nociplástica, tá? A dor existe, tá? Mas não tem lesão no tecido. Então, se o paciente entender que ele está dizendo que isso é uma dor psicológica, talvez seja uma má interpretação do paciente, tá? Então, tem que ter muito tato. O médico precisa ter muito tato para falar disso, tá? A dor existe, ela pode ser mensurada, tem um aparelhinho que mensura a dor, tá? Isso é possível, mas não tem lesão de tecido. Então, se a gente achar que dor está associada à lesão de tecido, a gente vai se equivocar. Gente, alguém quer trazer mais alguma coisa? E também, né, eu gostaria de ter um feedback. Eu acho que a gente está, né, organizando esse modelo. Vamos pegar coisas, né, do que foi falado aqui, vamos nos aprofundar. Eu sugiro que coloque no grupo. Eu quero saber mais sobre isso, eu quero saber mais sobre isso, que a gente vai organizando de uma maneira assim, de todos os encontros, a gente traz um pouquinho da teoria de cada coisa, de algum ponto específico, e um caso para a gente discutir. Esse caso a gente vai continuar investigando, porque ela ainda está no processo, né, de investigação, e é isso. Eu queria ouvir rapidamente de cada um, se foi produtivo, como é que foi estar aqui hoje, para a gente conseguir encerrar. Vou começar falando, gente, foi ótimo para mim, né? Porque eu não sou da área, sou endo, faço canal, então é um novo mundo. Mas assim, eu no meu dia a dia eu escuto muitas pessoas, tipo, os pacientes falando sobre dor, sobre bruxismo, que aperta, e eu acabo não tratando, né? Às vezes encaminho, e às vezes o paciente nem quer, às vezes, tratar, sabe? Aí acha que é só placa, vou fazer placa. E como eu já aprendi com a Ludmilla que não era só isso, aí eu quero me aprofundar mais nessa área e muito bom, uma troca de conhecimento imensa aí. Coisas que eu nunca escutei assim. Que bom, Lu, obrigada por ter vindo. Marco? Ô, Ludmila, tá me ouvindo? Tô sim. Então, olha só, você sabe que eu fiquei surpreso e eu anotei mais e aprendi mais do que eu esperava, viu? Eu achei super interessante. Poxa, a Catarine, né, Kleine, poxa, Catarine, você é uma belíssima profissional, viu? Eu fiquei encantado com você, com a sua postura, com as suas colocações. Poxa, que bacana, viu? Olha, hoje eu não queria ter falado nada, fiquei até com vergonha. Eu falei, vou só ouvir. Que bacana. Gostei, olha, muito.
E vou participar, vou continuar. Ludmila, você também é uma belíssima profissional. Parabéns. Obrigada, Marco. Dá uma assistida lá nas aulas para a gente ir evoluindo. Eu quero ver você começar a atender, viu? Tá bom. Você está Obrigado. excelente e não vai se esquivando, não. Ah, Cate, eu não sabia das aulas, eu não eu sabia que eu estava te no mandei meio. o e-mail e aí você vê se você acha da Caio Fai, que tem lá a plataforma com as aulas, com todos os princípios, e aí que vai respaldando essa parte teórica. Eu vou conduzir lá melhor no grupo, tá? Para a gente fazer Obrigado. passo a passo, vocês começarem a atender pacientes, trazer para cá, para a gente discutir, para botar a mão na massa. Muito obrigado. Imagina. Eu gostaria de agradecer, foi muito bacana, aprendi bastante. Já me chama a atenção o que a Luísa colocou aí a respeito dos metais tóxicos, né? Uma coisa para quem é da fisioterapia ficar observando também, né? A necessidade de um detox, acho que a Luísa depois pode falar melhor sobre isso, porque Ela vai trazer. envolve completamente a minha prática clínica dentro do consultório, que trato de inflamações articulares que estão sujeitas aí a ser potencializadas por essa carga de metais no corpo, tá? Muito legal. Muito obrigada, pessoal. Lu, na próxima você já pode preparar um materialzinho aí, uns 30, 40 minutos. Acho que pode ser você a próxima a trazer uma base, uma palestra. Não sei quanto tempo você precisa, nada muito aprofundado, mas para a gente já trazer isso mais de uma forma mais teórica também. Não sei como você prefere, a gente pode pensar depois. Primeiro tem que dizer que quando eu ouço a Kate falar, eu tenho vontade de pular na tela e falar assim, passa a mão aqui. Eu tenho isso aí. Eu tenho tudo Pois isso aí, é. Kate. Eu- Ai, gente, desculpa aí. Às vezes eu falar assim com mais entonação, porque eu trago sentimento nas coisas que eu falo, porque eu não entrei na terapia para poder ter mais uma profissão. Eu entrei porque eu não aguentava mais sofrer de problemas, né? Vivi em médico e foram anos, eu fui internada. A última vez que eu fui internada foi 18 dias. Eu entrei e saí sem o diagnóstico. Então, assim, eu achei aquilo absurdo, né? Então, para eu trazer e recuperar minha saúde, foi difícil, eu tive que fazer muita coisa. Mas assim, Lud, eu não sei se eu consigo agora, porque deixa eu te falar. No meu grupo de desparasitação, eu tô, como eu te falei, né? Eu tô criando uns protocolos de desparasitação e eu tô com 30 pacientes para avaliar um por um e dar o protocolo. Então, assim, eu Relaxa, agora no já seu criei. tempo, tá? No seu É, tempo. aí, Aqui é todo mundo inclusive, no seu tempo, é para ser propósito de vida, é para ser feliz e leve. parte da Fica ortobiomolecular tranquila. é muito extensa, porque, gente, envolve, vocês não entendem, envolve até teoria da conspiração, entendeu? Porque estão Não, mas olha mudando. só, não precisa trazer nada muito É uma profundo, aos coisa muito pouquinhos. louca, Marco. Não, a gente vai em doses homeopáticas, né? A gente vai trazendo na discussão Mas de caso clínico, depois eu vou te ajudar a gente trazer de uma forma mais direcionada, objetiva. Não é para a gente começar a fazer, é para trazer para o dia a dia mesmo. O que que a gente pergunta, o porquê, né? A questão da língua, coisas que a gente vai. Eu tô com a Luísa, gente. hum, Queria trazer alguém nessa área para agregar no que eu já fazia meio em off, mas ela trouxe essa contribuição. Então, a gente vai trazer aqui o diagnóstico interdisciplinar, ele é triagem, não é para tratar. Se aí você, eu quero tratar, aí vai lá e se aprofunda numa formação. Mas, principalmente, a gente tem que começar a investigar para ajudar que esses pacientes que andam, que peregrinam tanto, não tenha tanto essa, né, não continuem nessa peregrinação e a gente acaba também, de certa forma, enquanto profissionais, frustrados, porque eu acredito que um profissional consciente, né, que a gente
tá proposto, a gente quer também dar um norte real e não ficar enxugando gelo, não faz sentido. Tem Ô, pessoas que ô querem Lud, se retroalimentar nisso, mas não é o meu caso, e eu acredito que não é o caso de ninguém aqui, né? ô Lud, deixa eu falar um negócio assim. Eu não sei se você concorda, né? Mas assim, eu acho muito importante os profissionais entenderem muito bem sobre isso que eu estou falando, tá? Porque abre a visão da gente. Não quer dizer que isso é uma formação que vocês vão começar a tratar. Vocês podem depois buscar uma formação, sim, trabalhar. Mas o que eu quero dizer assim, nós somos multiplicadores de saúde Sim, e nós somos condicionadores. Então, nós somos o grupo que precisa saber disso muito bem. E aí, eu sim, recomendo a vocês o seguinte: eu sou muito assim, gosto de ver para crer. Se alguém quiser começar a fazer alguma limpeza, fala aí comigo que eu boto lá no meu grupo, incluo vocês também. Testem você, não fica assim no que eu estou dizendo, porque eu fui cética muitas vezes o que eu ouvia, né, nas aulas. Eu falei, não, esse troço não funciona, eu vou testar. E antes de recomendar para qualquer pessoa, eu testei primeiro em mim. Então hoje eu falo com propriedade por causa disso, né? Mas é muito legal, é, gente, muito mas eu legal. acho que a melhor forma de aprender é essa. Uma das coisas aqui da minha proposta da mentoria é essa. Todos nós aqui já temos uma dorzinha e tal. Então, assim, o mergulho é isso, é vivenciar as coisas. E eu super concordo com a Luísa. Eu tô até fazendo, fiz uma limpeza de hepática também semana passada e assim, sempre fiz, minha mãe já tinha essa visão, então lá quando eu era mais nova eu fazia muita coisa, depois parei, a gente vai e volta, enfim, né? Mas é importantíssimo isso. Até porque, gente, a gente não eu consigo, de alguma forma, é, incentivar, não. Como que a gente fala quando o Motivar. paciente motivar? Meus pacientes, eles aderem muito ao que eu falo. Mas por quê? Porque eu faço, porque eu fiz, porque eu passei, porque eu olhei, e eu tô ali do lado deles para eles olharem também, se eles quiserem. Porque assim, eu não faço nada por ninguém, eu não salvo ninguém. Já fui essa pessoa que lá atrás, no passado muito remoto, queria ajudar as pessoas. Hoje eu não ajudo ninguém, mas eu tô aqui para apoiar quem quer apoio e orientação naquilo que me compete. O que não me compete, o que que eu fiz? Tem isso, isso, isso. Você quer? Eu tenho uma pessoa para te indicar. Não quer também? É o direito de todo mundo, né? Mas a Luísa está certíssima, é a minha filosofia aqui. Se a gente quer ser replicador de saúde, a gente tem que mergulhar e entender sim e experimentar. É a melhor forma de aprender e motivar outras pessoas. Super concordo. Fica tranquila. O que eu falei de você não trazer profunda, assim, é trazer mesmo para começar a trazer essa visão, mas a gente, ao longo da mentoria, a gente vai construir um caminho mais tangível e experimentar pela experiência é uma ótima, para mim, é a melhor forma também. Já que falta só você, eu acho, agora para falar. A Tâmara botou um recadinho aqui, mas se você quiser falar, Tâmara, também fica à vontade. Eu quero agradecer pela oportunidade também de estar aqui aprendendo, foi fantástico, muito enriquecedor. Falar para a Luísa, você falou, Luísa, uma coisa interessante, que você tratou muito a ansiedade fazendo a limpeza hepática, e eu também. Tratei muito uma questão de ansiedade fazendo a limpeza, fazendo essa desintoxicação, porque o fato de você ter que se submeter àquela limpeza, você já está trabalhando a ansiedade, porque dali você vai ter que aceitar aquele protocolo, aceitar, e o ser humano tem muita resistência a aceitar algumas coisas, então dali já quebra mesmo um padrão ali de ansiedade para você ter que se submeter a algo, precisa aceitar mesmo. E é isso, eu acho que toda ferramenta ela soma, tudo soma, nada exclui, a gente não pode fazer uma coisa só. Dá para você usar várias metodologias, várias ferramentas, e é aquilo que o Lud falou, cada pessoa vai se aliar e se identificar mais com o método. Às vezes, o método que funciona muito para uma pessoa não seja tão eficaz para outra.
E às vezes o que funciona para outra não funciona para outra. Então, cada pessoa ela vai se identificar mais com o método. Cabe muitos profissionais agregarem mesmo, somarem mesmo para fazer da melhor forma possível para a pessoa se melhorar, né? Se recuperar daquele quadro, porque estar com dor é muito desafiador. Quem é que gosta de estar com dor? Ninguém, né? A dor é algo ainda mais quando o diagnóstico não é conclusivo, quando ele não é assertivo, é pior ainda, porque a pessoa ela fica, além de estar com a dor, ela fica com uma falta de instrução no que fazer diante daquilo. Mas muita gratidão. Muito grata mesmo e quero te parabenizar, Lude. O seu, a sua instrução aqui, a sua forma de trazer esses casos clínicos aqui tem sido muito fantásticos mesmo e desperta a gente para vários olhares e eu fiquei muito grata de estar aqui. Obrigada, eu que agradeço vocês, né? Porque sem as pessoas a gente não consegue fazer nada. Aqui a gente tem que ser um grupo e é o início, mas esse é um sonho meu, é ter um programa, ter um projeto longo, estruturado, que a gente vá cada vez mais agregando, sem ego, cada um trazendo a sua visão. E aqui não tem ninguém brigando, não tem nada errado, não tem nada que eu não queira, tá, gente? Eu não sou dona da verdade, muito longe disso. Eu sou um pouco assertiva, às vezes incisiva para falar, só isso. E assim, para trazer, eu vou trazer só para fechar, eu vou trazer uma coisa assim que eu gosto, que é uma forma de eu pensar no ser humano, que é o segmento que eu acho interessante, e eu acho que isso pode ficar mais claro para visualizar. Nós somos feitos em 7 níveis de consciência. Então, tem o espiritual, tem o mental, tem o emocional, tem o físico, tem o energético. Então, quando a gente está falando das coisas, a gente está falando de vários. A Lúcia falou, trouxe vários exemplos: o sol, o alimento, o eletromagnetismo, né? Então, assim, as nossas células, o nosso corpo físico. Então, cada terapia, às vezes, está mexendo num nível da nossa existência. E nós não somos os níveis separados. Então, para a gente estar com saúde, nós temos que estar com os 7 níveis alinhados e saudável. Então, toda doença, toda dor, todo processo passa pelo espiritual, emocional, físico, energético. Então, é sobre isso. Quando a gente, às vezes, está falando do psicológico, quando a gente está falando da alimentação, não quer dizer que a gente esqueceu da outra parte, mas é porque para conversar e para debater, a gente tem que segmentar para falar, não dá, né? Mas uma coisa, ela vai, né? Quando a gente está no espiritual, a gente está nessa frequência, nossos pensamentos melhores, a nossa decisão vai ser melhor para escolher uma comida. Gente, quando eu estou meditando diariamente, eu não preciso pensar que isso não me faz bem ou aquilo não me faz. O meu corpo escolhe o que é bom para ele naquele momento, naturalmente. Então, assim, e é mais uma vez, cada um vai escolher o caminho que está mais acessível para ele naquele momento. Eu comecei pela meditação. A meditação, às vezes eu começo pela atividade física, e aí ela vai me limpando, eu escolho melhor a comida, eu medito, eu durmo mais cedo, né? Então é sobre isso. E às vezes a pessoa está ali muito certinha em uma dessas níveis da existência dela e está esquecendo de mexer em outro que para ela não dá para mexer ainda. É só a gente lembrar isso para o paciente. Pode ser que tenha alguma coisa aí que aí a paciente às vezes fala, Lud, eu sei, mas eu não estou preparada ainda, eu entendo. Mas saiba. E na hora certa, no momento dela, se for assim, né? Mas o que que isso traz para a gente quanto profissional? Traz também o paciente na responsabilidade e você não ser responsável porque você não pode ser responsável. Principalmente quando você está ali, né? O dentista oferecendo tratamento odontológico, fisioterapeuta, a limitação que a gente está enquanto profissional. A gente tem que apresentar a seara que é, a estrutura, a dimensão do que é, e dizer, olha, eu atuo aqui, mas tem isso, 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 que precisa também ser feito. Eu posso te ajudar e te orientar o caminho e a ordem desse caminho, mas você é o protagonista, você vai ter que tomar as decisões. E aí isso elimina, eu tenho muitos pacientes que não conseguiram ainda virar muitas coisas, mas eles não vêm me cobrar, porque isso ficou muito, muito claro desde o início. Muito claro que eu não ia resolver todos os problemas, principalmente porque eu fiz esse diagnóstico, essa abordagem inicialmente.
Então, podemos fechar. Acho que foi muito legal, foi muito produtivo. Vamos alinhar mais no grupo, trazer os detalhes do nosso próximo assunto. Quem está lá na plataforma já vai assistindo algumas aulas, porque vou trazer alguns passo a passo para vocês começarem a implementar, porque eu quero, na próxima vez, paciente de vocês aqui para a gente discutir. Tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite. Noite, E até Boa a gente. noite, obrigado. próxima. Até a próxima. Boa Obrigada, noite. Isabel. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Muito bom.